Olá, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Obrigado por clicar neste podcast. A seguir você poderá ouvir o áudio do nosso último culto. Por favor, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações, para não perder os próximos cultos. Bom dia. Bom dia. Deus é bom. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? Todos acharam? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Amém. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é presente. Como proclamamos agora há pouco, a sua bondade nos seguirá. Em todo o tempo, a tua bondade nos cerca, nos consola, nos anima, nos edifica, Senhor. Por isso nós queremos clamar a ti nesta manhã, Senhor. Que a tua bondade, Senhor, seja manifesta em nossas vidas, Pai. Tira toda a inquietação, tira todo o cansaço, toda a correria, todo atropelo. Que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer ministrar em nossas vidas nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É muito interessante esse texto, a forma como Paulo nos mostra o contraste de se viver a vida cristã. A diferença que é a gente seguir a vida cristã, andar nos caminhos do Senhor, né? E algo assim que para mim fica muito claro, que Paulo está sendo muito coerente aqui, porque mesmo que os nossos pés estejam aqui fincados, né, na terra, a nossa mente está no alto. Amém. As nossas ações, as nossas reações, aquilo que determina o meu pensar, o meu falar, o meu agir, está em Cristo. Eu gosto muito de, sempre quando eu encontro o Vitor Rodrigues, né, vai cumprimentar ele, tudo bem, Vitor? Sim, em Cristo. Essa é uma verdade. E interessante que Pedro, e ontem até o Jamê chamou a nossa atenção para isso, né? Pedro, quando escreve a sua carta, Tiago também, né, escreveu para aqueles que foram dispersos, né? E eles lembram que mesmo que estamos dispersos no mundo, nós temos que viver no mundo como peregrinos. E como é difícil isso para nós, viver nesse mundo como peregrinos. Porque a nossa morada não é aqui, amados. Sabe aquela casa bonita que você sonhou, você construiu, né? Você pensou, né? Você lutou, você fez, vai ficar. Agora, eu tenho uma certeza para te falar. Tem uma morada preparada para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. E foi o Supremo Arquiteto que fez. Amém. Então não tem rachadura, não tem vazamento. Lá é perfeito. Mas eu queria que a gente pudesse, até eu queria dar o tema para essa mensagem hoje, os contrastes da vida cristã. Como que a gente vive o nosso dia a dia. E o primeiro ponto que eu queria destacar é uma coisa que o Senhor tem há muito tempo, o Senhor tem me inquietado.
E eu, estudando esse texto aqui, pum, saltou aos meus olhos, né? Paulo explicando. O nosso corpo é fraco, mas o espírito é renovado. Amém. A gente pode ter assim, cansaço, porque nós estamos vivendo a onda do cansaço, né? Ah, eu estou tão cansado. Pode ter sido um final de semana maravilhoso. Chega segunda-feira e a síndrome do cansaço. Ah, estou cansado. A gente não faz nada o dia inteiro, está cansado. E a gente verbaliza isso. Ainda que não fale, o semblante mostra, né? Eu achei interessante ontem, né? Algumas pessoas me procuraram e falaram, você está cansado, Chico? Não, eu estava numa luta ontem, amados. Os irmãos não têm ideia. A luta que eu estava. Mas como a gente foi abençoado ontem. Amém. Eu acho que foi uma das melhores mensagens que o Jamê trouxe. Pena de quem perdeu. Amém. Então o primeiro ponto que eu queria destacar é esse. O nosso corpo é fraco, mas o espírito é renovado. E Paulo diz no versículo 16, ele diz assim, por isso não desanimemos, pelo contrário. Está vendo? É um contraste aqui. Há um contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. E como eu estava falando, a nossa fraqueza física está notória. Às vezes o nosso semblante entrega. E tem um outro detalhe também, né? Que assim, os anos são generosos, né? Mas ele vai nos esculpindo, né? Antigamente eu estava vendo uma foto minha, não tinha um cabelo branco, né? Agora já está assim, branqueando. Aí eu vejo o meu irmão 1 ano mais velho que eu, Toninho, tá cabelo branco e barba branca inteira. Eu falei, Toninho, você vai trabalhar mesmo esse final de ano. Não tá? Você viu a foto dele? Vocês nunca vão me ver de barba, mas se tivesse é branquinha. Mas dá graças a Deus, você ainda tem cabelo. É. Só fica branco quem tem. Só E não é. Você viu a Maria? Fantástico. tudo tem vantagem. É verdade. Em tudo tem um ganho, né, Maria? Mas não é só o cabelo, o joelho. Mas lembra que você está vivo. Vocês percebem? E sobre o cabelo branco, é interessante como a Bíblia fala, né? E a Bíblia fala acerca do cabelo branco, eu acho muito interessante isso. Que sempre quando a Bíblia fala com ligação ao cabelo branco, diz acerca de maturidade. Por exemplo, Provérbios 16, 31. Quem quer ler? Olha que interessante que esse texto fala. 16, 31. Ninguém achou? O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, que se obtém mediante uma vitória justa. Olha que coisa tremenda. Então você acha que o cabelo branco é coisa ruim, né? A Bíblia está ensinando o contrário. Vocês percebem o contraste aí? Tem uma versão que diz assim, coroa de honra são as cãs. Cabelos brancos, né? Quando se acham no caminho da justiça. Vocês percebem? Sinônimo de maturidade. Eu acho muito interessante quando Paulo fala das irmãs, né, idosas, que parece que sempre quando a gente pensa em idade, a gente traz à mente assim, aposentar, agora ficar, né, vou parar, pendurar chuteira, né?
Não, Paulo fala que as irmãs mais velhas ensinem as mais novas. Por quê? Porque tem maturidade de vida, tem experiência de vida, que os mais novos não têm. Então, a sabedoria, o conselho. E a sabedoria vem na maturidade. Então, nós precisamos entender, quando Paulo está falando que o homem exterior, o nosso corpo, vai se enfraquecendo progressivamente, e esse é o curso natural, até a vinda do Senhor Jesus, né? Só que vocês percebem, a projeção de Jesus é tremenda. Que ainda que o corpo, a tendência é o corpo ir definhando, enfraquecendo, a promessa é que nós vamos ser renovados. Amém. Restaurados. Eu acho a coisa mais linda uma imagem que tem numa faculdade nos Estados Unidos, né? De uma criança na cadeira de roda e assim, a mão, né? Chamando ela e ela começa a posição de se levantar da cadeira de roda. Então, ainda que ela tivesse uma vida aqui dessa forma, na glória, corpo perfeito, restaurado. Essa é a promessa. Parece que foi dito isso hoje aqui de manhã, né? Corpo restaurado. Então há um renovo, uma promessa de renovo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente... Aqui é a chave que eu vejo, a bênção que o Senhor tem para nós essa manhã. Que ainda que o corpo esteja enfraquecendo, há uma promessa que o Espírito está se renovando. O quanto nós temos buscado do espiritual na nossa vida, dia a dia. E uma coisa, um detalhe interessante, que sempre que essa palavra renovar aparece, e principalmente no hebraico, é hadash. Ela tem um sentido de revitalizar, frescor, vivacidade, coisa nova. Olha que coisa bênção. Que coisa maravilhosa. Deus quer renovar, trazer um frescor, coisa nova. E Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A palavra aqui é renova a alma. Salmo 23, né? Eu estou sempre falando para os irmãos, né? Leva-me para águas refrescantes, Hadash. Águas renovadas. O Senhor não tem água parada para nós. É água fresca, água nova. Eu acho interessante a dinâmica em casa, né? A Dani fala para mim: você vai beber água? Vou. Troca para o cachorro. E meu sogro, ele sempre falava uma coisa para mim, né? Sobre essa questão do cachorro, né? A água do cachorro tem que ser a mesma água que você vai beber. Renovada. Eu vejo o cuidado de Deus para nós. É a mesma coisa. No caso é assim. É assim. Água fresca. Não é? Água gostosa de se beber. Essa é a graça de Deus. Porque a palavra de Deus fala que ela nos confronta nesta manhã, porque o Senhor, Ele não quer que a gente tenha somente um alívio. Ele quer que a gente tenha a mente renovada. Amém. Porque tem aquela oração mais difícil, que eu creio que e tem sido uma luta de muitos nesses dias, é aquela oração que a gente não vê resposta. E a dor, a circunstância, a situação está ali, está martelando, está judiando, está castigando da gente. E a gente acha que Deus está de costas para nós. E eu queria dizer para você especificamente essa manhã, o Senhor está ao teu lado. Amém. Pelejando essa peleja. Aleluia. Você não está sozinho. Amém. Pelo contrário, Ele está renovando. Restaurando. Ainda que você não veja, não sinta, não perceba, Ele está fazendo. Amém. Por isso que Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Amém. A gente pode ter um corpo frágil, mas o Espírito que habita em nós é poderoso.
Creia nisso. Amém. Amém? Ainda, se a gente pensar, né, sobre o envelhecimento, né, teria muitas coisas para dizer aqui. Mas eu queria que a gente pensasse hoje num outro envelhecimento, que é um envelhecimento espiritual. E aqui eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe, que o envelhecimento espiritual ele não tem idade. Não pensa você que o envelhecimento espiritual começa com 70 anos. Não. Envelhecimento espiritual ele não tem idade. E o que traz a decadência espiritual, o envelhecimento espiritual, são mais comuns do que a gente imagina. Sabe o que é um exemplo? A rotina. Não precisa responder para mim, mas como é a sua rotina espiritual? Nós estamos vivendo a época, ou a era do fitness, né? E quero, antes de falar, já quero adiantar, não tem problema nenhum com o fitness. Mas eu quero que você pense um pouco, porque tem uma luta espiritual aí. Está havendo um hedonismo, um culto ao corpo. A minha pergunta é, como está o seu fitness espiritual? Porque a gente pode se preocupar muito com o corpo, e por mais que você se preocupe com o corpo deteriora. Ou estou errado? Não tem nada que vai tirar as rugas do rosto. Ah, mas tem a cirurgia plástica. Você já percebeu a pessoa que faz muita cirurgia plástica, como fica o rosto? Então não tem nada que esconda. Não garante a longevidade, né, Chico? A gente vê muita gente, muito, como é que fala? Atleta, tal, morrendo novo. Não garante nem a longevidade. Ah, eu vou me cuidar que eu vou viver muito. Né? Não existe isso. Está acontecendo uma coisa interessante. O corpo está ficando saturado. Porque tudo que é feito com excesso traz uma fissura, um saturamento. E vicia também, viu, Chico? Eu tenho uma amiga que ela faz 3 a 4 procedimentos no ano. O umbigo dela está na testa. Vocês sabem que isso é interessante. Sabe por quê? Sabe o que isso mostra? Mostra imaturidade. Então vocês percebem algo que é para ser natural, a idade trazer maturidade, mas não está acontecendo isso. Está acontecendo uma imaturidade, uma frieza, um descaso. E o pior de tudo, traz uma estagnação espiritual. Você deixa de acreditar no poder da oração. Você deixa de acreditar no valor de uma vida consagrada. Precisa haver aquilo que dá o choque lá, como é que chama? Desfibrilador. É isso aí. Espiritual. E o interessante é que quando o Espírito Santo tem feito isso, amados, vamos ser sinceros, quem de nós aqui não tem levado um chacoalhão? Quando a gente leva aquele chacoalhão do Espírito, parece que a gente fica bravo. Senhor, por que o Senhor está me exortando? Por que está acontecendo isso comigo? Amados, Deus está dando um chacoalhão. Presta atenção. Olha, discerne. É o Espírito que está se renovando dentro da gente. É isso que Paulo está falando, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Mas o interior se renova. E esse choque incomoda. O fervor espiritual foi dito essa manhã, e olha, eu não conversei com a Márcia, achei interessante isso, como o Espírito Santo confirma.
Esse fervor espiritual do início. Lembra na sua conversão quanto você orava. Ah, se visse o diabo na frente. Coitado dele. Ultimamente está sendo perigoso ele ser amigo, né? É misericórdia mesmo. Porque é isso que tem acontecido. A gente precisa ter aquele fervor. As coisas do reino em primeiro lugar. As outras coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso. Aquele fervor precisa ser conservado. Mas eu queria falar um pouquinho o que é a renovação espiritual. Como eu falei, né, a palavra renovar, hadash, ela tem alguns adjetivos. Tornar novo, recomeçar, refazer, reaver, retomar. Então a renovação espiritual, o Espírito Santo ele vem fazer algo novo. Aí a minha pergunta, que essa madrugada eu levantei e você estava pensando, conta para mim, qual é o novo de Deus na tua vida? Porque o Espírito Santo está fazendo algo novo. Quero ouvir, me conta. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos, meu irmão. Eu quero ser animado. Vocês percebem? Qual é o renovo que o Espírito tem feito na tua vida? E aqui eu não estou falando de carro novo, de roupa nova, de carro novo, de casa nova, de coisas. Eu estou falando daquilo que é espiritual. Uma revelação do Senhor na tua vida. Uma presença do Senhor na tua vida. Eu estava falando para o Cleito e o João Paulo hoje de manhã, né? Eu gosto muito daquela passagem onde o profeta ora por Geazi, né? E os olhos de Geazi se abram para que ele veja as coisas espirituais, né? Só que você percebe uma coisa, ele fez duas orações ali. A primeira para que os olhos de Geazi se abrissem, e a segunda para que o Senhor cegasse o olho do inimigo. E aqueles ao qual o inimigo estava buscando, foi ele. Ele foi lá e falou, vocês estão procurando? Ah, peraí que eu vou levar vocês. E levou o exército bem lá para o rei e falou, tá aí os seus inimigos. É assim que Deus trabalha. Cegando o inimigo. Mostrando para a gente as coisas espirituais. Essa renovação espiritual vai nos levar a ver coisas espirituais. Amém. A discernir pelo Espírito. Por isso que Paulo fala, vós não sois carnais, mas vós sois espirituais. Nós precisamos parar de discernir as coisas pela carne. Renovar espiritualmente é retornar, parar e retornar aquelas experiências espirituais que eu tenho certeza que cada um de nós temos. Se não temos, algum momento você teve experiências espirituais. O Espírito Santo nessa manhã está nos chamando a viver, a ter esse anseio de viver as coisas espirituais. Amém. O Senhor quer levar a gente a ver bênçãos extraordinárias. O Senhor quer nos fortificar a fé. O Senhor quer fortificar a certeza da vida eterna. Dons sobrenaturais na nossa vida. Milagres. Amados, Deus é um Deus de milagres. Não é Deus de milagre, é Deus de milagres. Porém, infelizmente,
há um esfriar da fé. Há um esfriar do espírito. Aí as coisas naturais parecem que começam a ter uma primazia. E quando a gente vive nas coisas naturais, a gente vê as coisas naturais, a gente come as coisas naturais e a gente acaba discernindo as coisas naturais. Aí o que acontece? Isso é da rotina, né? Tá, né? Assim, acompanhando a palavra. Chico, Mas você percebe? Chico. Coisa simples, Paulo. Mas a gente deixa. Não, ele fala assim pra você. Ah, perdão, João. É que eu peguei o que o Paulo falou que é importante. Porque a rotina às vezes nos afasta das coisas espirituais. E aí? Tudo bem? A rotina esfria. Sabe por quê, amados? A nossa rotina não está fácil. Ou está fácil? É problema o tempo todo. E posso dar uma notícia não muito boa para você? Vai piorar. Mas o Senhor Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A chave, amados, é a gente entender que é pelo Espírito Santo o Senhor restaura, revigora. Amém. E tem um texto, deixa eu ver se eu me lembro aqui, que eu acho que é muito lindo para esse momento. Olha a consciência de Isaías. Isaías 40, a partir do verso 28, ele diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Você percebe que ele não fala dos velhos aqui? Vou ler de novo, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses são os velhos. É isso aí, Maria. O Chico e a Tânia falou uma coisa hoje de manhã que foi interessante. Ela ficou orando a noite inteira, Deus acordou, ela ficou orando pela Aninha, né? E ela levantou de manhã como se ela tivesse dormido. Ela tinha uma preocupação que ela ia, né, assim, poxa, eu vou ficar cansada e tudo mais, parecia que ia viajar no outro dia. Levantou e estava renovada como se tivesse dormido a noite inteira. Né? O que eu falei domingo passado? Exatamente. Amados, experimenta passar uma madrugada com o Senhor. Depois você me procura e fala. Como foi o seu dia seguinte? É exatamente o que está falando Isaías aqui. Os que confiam no Senhor não se cansam, mas têm as forças renovadas. O segundo ponto que eu queria destacar, muito importante nesse texto de 2 Coríntios. O nosso presente hoje pode estar sendo muito difícil. Só que a promessa do Senhor não é para aqui, é para o futuro glorioso. E diz assim o versículo 17: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que você quer comparar? Pensa no que você quer comparar. O que Deus tem para você é melhor. Amém. Não tem comparação. Amados, olha que tremendo. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração.
Olha que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. A gente pode estar andando em meio a espinho, passando situações difíceis, caminhando sobre lutas. Aí o Espírito Santo renova as nossas forças e fala: o Senhor tem algo novo. Eu me lembro aqui, me vem à mente o salmista quando fala o choro. O João sabe que gostava muito desse texto, né? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por quê? Porque o Senhor está pelejando junto com você a batalha. E Ele fala que a alegria dele é a nossa força. A gente pode enfrentar dificuldades. Você pode estar nesse momento aqui pensando quão difícil vai ser a segunda-feira. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai ter um presente para você. Coisas novas, coisas diferentes. Porque o teu espírito está sendo renovado. A gente pode chorar, a gente pode ter situações difíceis. Mas o Espírito Santo está nos mostrando para a glória, para as promessas, para aquilo que o Senhor tem preparado. Quando a gente permanece entendendo que nós estamos sendo renovados, a primeira coisa que o Espírito Santo renova em nós, sabe o que é, amados? O ânimo. Quando o Espírito Santo renova, ele renova o ânimo. E renovando o ânimo, renova a alegria, renova a força. Ele renova. Porque muitas vezes as lutas, as dificuldades, as tribulações, elas diminuem o nosso passo. E diminuindo o passo, automaticamente ela faz o que? A gente olhar para baixo. Só que o Senhor fala que a gente tem que olhar para o alto. Jesus está lá, está cuidando. A gente precisa parar de olhar para cá e olhar para o alvo. Olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Porque com certeza o Senhor quer nos usar. Muitas vezes essas situações, elas vêm para trazer um detalhe interessante. Esses dias atrás eu estava com sono. Eu queria testemunhar para os irmãos como o Espírito Santo trabalha na minha vida. Né? Um sono. Eu até liguei para a Daniela e falei assim, nossa, eu estou com sono. Ela falou, vai deitar. Eu falei, não, mas eu tenho um monte de coisa para fazer aqui. Aquele sono. Aí eu fui orar. O Senhor me fez lembrar aquele texto que está em Efésios capítulo 5. Vocês se lembram? Desperta, ó tu que dormes. E o despertar ali do sono é durante o dia. Efésios 5,14. Ele fala assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Porque se alguém não está em Cristo, ali está como? Eu quero ouvir a voz. Por que ele está morto? Porque ele está condenado. E por que ele está condenado? Eu quero ouvir. Porque eu e você estamos de boca fechada. Porque o Senhor nos chamou para fazermos arautos, pregar o Evangelho. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Amados, quantos estão mortos? Porque não tem alguém que está falando do Evangelho que cura, que saura, que restaura, que transforma. Aí tem um texto do profeta Miqueias, no capítulo 2, não precisa abrir, é difícil achar, né? Eu vou ler aqui para você. Miqueias 2:10 diz assim, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Vocês percebem? Olha a mentalidade do profeta. Por isso que a gente não consegue achar descanso. Porque não é aqui o descanso. Pensa no lugar mais paradisíaco. Pensa aí.
Aonde você está planejando? Que lugar para... eu vou tirar férias dos meus sonhos. Fala alguém aí. Lugar maravilhoso. Hã? Honolulu. Suíça. Não quero jogar sal na sua férias. Posso dizer para você uma coisa? Não vai encontrar descanso. Porque o descanso a gente só encontra no Senhor. É verdade. O Senhor é o nosso Shabat. Descanso. É só nele. Por isso que o profeta Miqueias 2,10 diz: levantai-vos e andais, porque não será aqui o vosso descanso. Quando a gente confia e espera no Senhor, a gente é renovado. Aí sim, aquele texto de Isaías, que ele diz o quê? Os que esperam no Senhor serão renovados as suas forças. Amados, isso é sério. Aonde você tem buscado renovar suas forças? Deixa o Espírito Santo falar. Porque eu penso que a gente tem sido enganado e tem caído nas artimanhas, nas armadilhas do inimigo. E me entenda, eu não estou falando nada contra férias. Eu acho assim, é bacana, a gente merece. Todo trabalhador é digno. Mas não vá para esse lugar, mais maravilhoso que seja, achando que você vai encontrar descanso. Não, você vai encontrar outra cultura, você vai ver as maravilhas do Senhor. Mas descanso só em Cristo. Só em Cristo. Pastor Chico, eu viajei para a Austrália, voltei muito mais cansada. Eu viajei para Três Lagoas, achando que me encontrar ali, fomos muito bem recebidos. Mas o corpo não descansou, porque mais de semana com dor nas cadeiras, cansado. Maria, você sabe por que eu tinha estudado isso? Eu acho que eu já até compartilhei aqui. Eu visitando, assim, conversando com pessoas, o que mais me chama a atenção, a pessoa volta de umas férias, a primeira coisa que a pessoa fala, eu estou tão cansado. Aí o Luiz Henrique até me deu um livrinho, né, que eu estou lendo, é muito interessante. Qual que é o nome mesmo? A Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Não tem nada que faz a pessoa descansar. E eu quero dizer que isso é verdade. O descanso é só no Senhor que a gente encontra. Só a casa da gente. É isso? Não conta pau na casa da gente. Interessante, Maria, que casa é construída com tijolos e cimentos. Agora, lar é construído em cima de palavra, de graça, de relacionamento. Foi a palavra que eu ministrei no casamento do Paulo e Luísa, né? Que a gente tem que construir um lar, não uma casa. Que é no lar onde a gente é edificado. E o terceiro ponto que eu queria destacar, que esse texto fala, é que a gente tem as coisas visíveis. Estão aí, cada vez mais bonita, cada vez mais enchendo os nossos olhos, mas elas são passageiras. E aquilo que a gente não vê, isso é eterno. E aí ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem. Vocês percebem, amados? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Olha a sabedoria de Paulo. Ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que ele está querendo mostrar para nós aqui? Ele está tipo falando assim, Paulo, as coisas que você está vendo, elas vão encher seus olhos, só que elas vão cativar o teu coração. Ela vai querer captar você, todo o seu empenho para você ter. Aí a sua vida vai ficar correndo atrás de conquistar aquilo. E às vezes a gente cai no engano, no erro de esquecer daquilo que é eterno.
de vigiar, de guardar. Por isso que aquela parábola, amados, presta atenção num detalhe aqui. Mais uma vez, né, as parábolas de Jesus, né? Mas quando ele fala as parábolas das virgens, ele fala que havia virgens prudentes e haviam virgens nécias. Só que vocês percebem que elas estavam juntas. Aí o que aconteceu? As virgens prudentes, as suas lamparinas estavam sempre cheias. As das nécias ficaram como? Vazias. O que é uma lamparina cheia? Cheio da presença do Espírito Santo, da comunhão, da intimidade, da graça. Aí o que aconteceu? Chegou o noivo. Aí saiu as virgens prudentes, acendeu a lamparina e foi até a presença dele. E as nécias? Ficaram no escuro. Só isso? Não saíram. E o que aconteceu? Caiu na mão dos salteadores. E o noivo se preocupou com elas? Muitos serão chamados. Poucos serão. Mas essa palavra me impacta. Mas, Senhor, expulsava demônios em teu nome. Eu era fiel no dízimo, fiel nas reuniões, estava lá. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele está falando isso para ímpio? Do que nós estamos colocando nas nossas lamparinas. Aquilo que é visível enche os nossos olhos, nos seduz, mas tem prazo de validade. O pão pode ser o pão mais perfeito, mais bonito, mais feito pelo melhor padeiro. Mas se você deixar 2 semanas, 3 semanas, ele faz o quê? Tem validade. Mas as coisas que nós não vemos são as que têm o maior valor. Então, nunca deixe de buscar. De querer estar na presença do Senhor. De buscar essa íntima intimidade. O Senhor Jesus falou, e foi muito tremendo quando Ele falou, que a gente deve ajuntar os tesouros nos céus. Lá é onde o nosso tesouro está guardado. Lá é a nossa herança. Eu estava ouvindo esses dias CBN, e tem um momento lá que é o cara que faz investimento. E para minha surpresa, a pergunta do âncora, que uma pessoa perguntou para ele, esqueci o nome dele, que fala de economia lá. Aí perguntou para ele assim, qual é o melhor investimento que tem para fazer? Ele falou, o melhor investimento que tem é as coisas do céu. Na CBN. O mundo está falando. O mundo está falando. Porque não tem um investimento maior do que esse. Eu vi aquilo... Será que eu ouvi direito, né? E o âncora quis brincar com ele e falou, não, mas é sério isso. E nós que conhecemos as coisas do Senhor,
que entendemos as coisas do Senhor, que sabemos que isso é uma verdade. Parece que a gente está correndo atrás do melhor investimento do mundo. E qual é o investimento que nós temos feito nas coisas do céu? Mas não precisa responder para mim. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Qual é o nosso melhor investimento? Aí você pode falar assim, mas Chico, como eu posso investir nas coisas do alto? Amados, é simples. Eu posso investir meu tempo. Eu posso investir muitas coisas, meus recursos, eu posso investir muito. Hoje nós temos um dia que a gente vai ofertar para missões. No próximo domingo a gente vai investir na vida da Ana. Da Laura, perdão. Eu estou com a Ana na cabeça, eu estou recebendo por ela. Então é real. É real. Eu tenho investido, viu? Tenho investido. Ainda que o olhar fale o contrário, eu vejo ela uma linda serva do Senhor. Amém. Aleluia. Então vocês percebem? A gente precisa investir, amados. Investir. Quando a gente busca as coisas onde os olhos não veem, nem as mãos apalpam, a gente está investindo no correto. Amém. A gente está investindo nas coisas. Amém, queridos? Por isso que, como eu iniciei falando, qual é a nossa realidade? A gente está com o pé aqui. Mas a verdade é que a gente está nas regiões celestes. Amém. Assentados em Cristo. Assentado com o Senhor. Para reinar. Eu queria concluir lendo um texto com vocês. Romanos, capítulo 13. Aí você pode dizer para mim assim, nossa, mas a igreja nunca atravessou um momento tão assim, tanta frieza, as coisas, amados. Eu fico naquela máxima do passarinho que está pegando a aguinha e indo apagar o fogo na floresta. O gavião está tirando sarro dele, mas ele está lá, fazendo a parte dele, pregando o evangelho, levando a esperança. Eu fiz isso hoje. Plantei, abri a porta da cozinha, e sempre tem uma rolinha, um casalzinho lá no meu quintal, beliscando assim, a sementinha da Santa Maria. Ainda puxei meu malo para ver. Ela comeu, não foi embora, ela já acostumou comigo. Aí quando eu peguei uma potinha de vaso, coloquei uma aguinha para ela. E isso me alegrou tanto, sabe, porque é uma passarinha coisa mais linda, né? É uma bênção de Deus, logo de manhã. Amém. Está falando aqui, sabe? Quando Jesus falando da brevidade de vida, ele falou, olhai os lírios, olhai os pássaros. Deus cuida. Amém. Amém? Romanos 13, a partir do verso 11. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque aqui o Senhor está falando, e ninguém de nós aqui pode falar que não sabemos, não conhecemos, tá? Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, nem em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos
do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Amados, esse é o convite que o Espírito Santo faz para mim e para você. Nós precisamos do Adash, se renovar, se revestir de Jesus Cristo na nossa vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Creia nisso. Amém. Eu creio que essa manhã o Senhor está nos desafiando. Provai-me. Provai-me, diz o Senhor, não é isso? Que a gente possa encontrar graça do Senhor para cada uma das situações. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Amém?